Alguém perguntou, bispo, me disseram que uma vez salvo para sempre. Que a pessoa que aceitou Jesus uma vez na sua vida está salva, não importa o que ela fizer. Ela já está predestinada, determinada para ir para o céu. Isso é verdade? A pessoa que está salva para sempre? Ou ela pode perder a sua salvação? Vamos entender esta pergunta e qual é a resposta da palavra de Deus. Existe uma linha de pensamento em alguns círculos cristãos que uma pessoa que é salva, porque ela conheceu a Deus, ela aceitou Jesus, entregou a vida para Jesus, supostamente, nunca mais ela pode perder a sua salvação. Não importa o que aconteça, mesmo que ela peque, que ela caia em pecado, ela vai ser salva no final, porque ela aceitou Jesus em algum momento da sua vida. E algumas passagens bíblicas são usadas para apoiar isso, como se Deus já predestinasse algumas pessoas para a salvação. Então não importa o que elas fizessem, elas seriam salvas. Mas a maioria dos cristãos, a maioria dos que seguem a palavra de Deus, entende diferente. Entende o que é abundantemente explicado nas Escrituras, e citado e exemplificado nas Escrituras, que a salvação ela tem que ser mantida. Ela não pode ser considerada uma coisa garantida. Ela tem que ser mantida. Porque sim, ela pode ser perdida. Ora, são inúmeras as passagens que mostram isso. Uma delas é quando Jesus diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Ou seja, o que é que você entende por isso? Se só será salvo quem perseverar até o fim, então quem não perseverar até o fim não vai ser salvo. Correto? A pessoa que é salva, ela tem que perseverar na salvação até o fim, não importa o que aconteça, para que ela obtenha, para que ela conquiste a salvação. Ora, se a salvação fosse algo garantido, uma vez salvo, salvo para sempre, eu lhe pergunto, qual seria o sentido de Jesus explicar que o caminho que leva à salvação é apertado e a porta estreita? Pense comigo, ele disse que o caminho que leva à salvação é apertado e a porta é estreita, e poucos são os que acertam com ela. Mas o caminho que leva à perdição é largo, a porta é larga e o caminho é amplo, e muitos são os que passam por ele. Qual seria o sentido desta explicação se a salvação não fosse difícil de ser mantida? Não só de ser alcançada, como de ser mantida, porque ele falou das duas dificuldades. Ele falou de porta apertada, aliás, porta estreita e caminho apertado. Ele falou que poucos acertam com esta porta. Quer dizer, muitas pessoas não chegam até a porta da salvação. Não chegam. Por quê? Por várias razões. Muitas não querem, muitas não dão ouvido à palavra de Deus, então nem chegam a entrar pela porta, nem alcançam a salvação em algum momento de suas vidas. Então são poucos os que entram pela porta estreita. Então a primeira coisa é você conquistar a salvação, entrar pela porta estreita. A outra coisa é você se manter salvo, que é o caminho apertado. Então o caminho apertado, quer dizer, a porta é uma coisa que eu passo uma vez, mas caminho é uma coisa que eu sigo em direção a um destino. Então Jesus falou da porta,
que é difícil você acertar com ela, quer dizer, você chegar à salvação, e ele falou do caminho, que é permanecer salvo até o fim. As duas coisas são difíceis. E se ele não estivesse falando sobre a dificuldade de se manter no caminho da salvação até o fim, esta parábola, ou digamos, essa analogia da porta estreita e a porta larga, não faria sentido algum. Porque se eu estou salvo para sempre, o que importa se o caminho é estreito ou largo? Eu já estou salvo e não vou perder mais a salvação, então pode ser estreito, pode ser largo, não faz diferença nenhuma. Mas ele fez diferenciação entre os caminhos. Por quê? Porque você se manter no caminho da salvação não é fácil. Ele indicou isso. Agora, se isso não é o suficiente para você entender que essa ideia de uma vez salvo, salvo para sempre é balela, é história para boi dormir, é uma mentira, mais uma mentira de tantas outras muito bem inventadas e formuladas por Satanás. E lembre-se que as mentiras do diabo para pegar os cristãos incautos sempre estarão baseadas na Bíblia. Sim, vou repetir, anota, porque vai cair na prova. As mentiras que o diabo usa contra os cristãos sempre estarão baseadas na Bíblia, como ele usou a Bíblia contra Jesus. O diabo usou o Salmo 91, citou o Salmo 91 na tentação de Jesus lá no deserto, citou Moisés, a lei de Moisés, lá no deserto também, em outra tentação. Assim como Satanás citou a Bíblia para tentar Jesus, ele vai sempre citar a Bíblia para enganar os cristãos incautos, sempre pegando um texto fora de contexto, sempre pegando um texto que não tem apoio na escritura completa, porque você tem que entender isso sobre a Bíblia. A Bíblia não se contradiz, a Bíblia se apoia. Mas existem versículos que, se você tirá-los do contexto, eles parecem dizer totalmente o contrário do que a Bíblia diz. E essa doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre, é uma dessas doutrinas, dessas mentiras muito bem formuladas por Satanás, para que aqueles cristãos incautos pensem o seguinte: eu estou salvo, eu aceitei Jesus, batizei nas águas, entreguei minha vida para o Senhor Jesus, logo, não importa o que eu faça, eu já estou salvo mesmo. Então, a tendência dessas pessoas que acreditam nesta mentira é relaxar na fé. É achar que nada que aconteça, nada que eles façam, pode fazer perder a salvação. Então eles não dão valor mais. Simplesmente vivem suas vidas como qualquer pessoa deste mundo. Não todos, alguns, mesmo crendo nessa palavra, ainda tentam viver uma vida cristã, mas outros não. Porque esse pensamento é um pensamento que gera comodismo. É isso que você tem que entender. A palavra de Deus não gera comodismo em nós. Se você olha a palavra de Deus, pelo contrário, ela nos incomoda. Ela nos desafia o tempo todo. Não há um dia que eu leia a Bíblia que eu não sou desafiado, que eu não sou incomodado com alguma coisa que me diz assim: olha, você tem que melhorar, você tem que vigiar isso, você tem que vigiar aquilo. A palavra de Deus, ela nos incomoda. Mas se você recebe uma palavra supostamente bíblica, até mesmo tirada da Bíblia, mas fora do contexto, normalmente é isso, uma palavra que faz você se sentir confortável e acomodado, isso provavelmente está fora do contexto, porque isso não está alinhado com a palavra, com o espírito da palavra de Deus. Mas como eu dizia, se não é o suficiente essas palavras que eu lhes falei do Senhor Jesus com respeito à salvação, que ela precisa ser mantida, conquistada, você pode então se reportar ao último livro da Bíblia, o Apocalipse, porque esse realmente é a fechada de chave, não é? É fechar a chave, é o prego na tampa do caixão, digamos assim. Se tem alguma coisa que ficou em dúvida, o Apocalipse tira a dúvida. No Apocalipse, Jesus se dirige
a sua igreja através das 7 cartas que representam toda a igreja cristã. E cada uma dessas 7 cartas termina da mesma forma, com uma mesma afirmação, dizendo o que vencer, o vencedor. Ele fala que a salvação virá para o que vencer, o que ele explica nas cartas, que são as tribulações, as tentações, a idolatria, as falsas testemunhas, as perseguições, enfim, aqueles que vencerem tudo que virá contra eles, estes sim serão salvos. Estes receberão galardão, um novo nome, comerão da árvore da vida, etc, etc, etc. É o que vencer, meu amigo, minha amiga. Para você ser salvo, você tem que vencer. Vencer o mundo, vencer a si mesmo e vencer o diabo. Inclusive as mentiras do diabo, que estão envolvidas em palavras bíblicas tiradas fora de contexto, como esta, uma vez salvo, salvo para sempre. E você, se você tem alguma dúvida ainda, agora, né, eu falei com o Apocalipse, fecha a tampa do caixão. Mas vamos então aqui a esta palavra de Paulo, dizendo assim, lá em 1 Timóteo 4,16, ele diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, aconselhando a Timóteo, que era um jovem pastor, salvo, tá? Cheio do Espírito Santo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Por que tem cuidado de ti mesmo? Cuidado de quê? Qual era o perigo que Timóteo enfrentava? O perigo era perder-se nas falsas doutrinas, perder-se no mundo, no pecado, etc. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, para Timóteo salvar a si mesmo, ele não bastava ter crido em Jesus, aceitado Jesus, ele tinha que perseverar na doutrina correta, ele tinha que perseverar cuidando de si mesmo, e assim ele salvaria tanto a ele mesmo quanto aos que o ouviam. Então, meu amigo, minha amiga, não caia nessa lorota de uma vez salvo, salvo para sempre, porque esse é o caminho certo para você ir para o inferno. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.